Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você para te mostrar a resposta e como era fácil de uma questão que caiu no concurso para o cargo de médico veterinário na prefeitura de Jundiaí. Foi agora recentemente uma questão de estatística. E apesar de ser uma questão de estatística, a resposta já estava no próprio enunciado. Você não precisava fazer nem continha tipo 2 mais 2. Quer ver como era fácil? Fica comigo que logo depois da vinheta eu te mostro tudinho. É bem rápido. É isso aí. Bom, como que era a questão? A questão tinha um enunciado falando sobre uma doença de gato chamada rinotraqueite. Então ela falava assim: em um estudo de gatos que perambulam pelas ruas da cidade, 50 machos e 30 fêmeas foram apreendidos conforme a distribuição da tabela a seguir entre doentes com sinais clínicos de rinotraqueite e aparentemente saudáveis. Então, ele montou uma tabela 2x2. Por que 2x2, Nayá? Porque eu tenho 4, 2 vezes 2, 2x2, tabela 2x2. Eu tenho 4 células, 4 parcelinhas que são importantes, o resto é total, né? Então, ele separou o grupo de doentes e sadios e machos e fêmeas, tendo 15 machos doentes, 6 fêmeas doentes, ou seja, 21 animais doentes, 35 machos sadios, sem manifestação clínica, 24 fêmeas sem manifestação clínica, 59 animais sem manifestação clínica, 50 machos, 15 mais 35, 30 fêmeas, 6 mais 24, num total de 80 animais. Então, essa é uma tabela típica 2x2. E eu não precisava dessa tabela aqui. Ele não precisava dar esse valor aqui. Eles deram para confundir mesmo quem estava prestando, quem estava fazendo a prova. Não precisava dela. Mas continuando então o enunciado, né? Foi aplicado o teste do Q quadrado para verificar a hipótese nula de que não há diferença entre os sexos à sensibilidade à doença, obtendo-se um Q quadrado de trabalho, ou Q quadrado T, de 0,96. Aí ele dá os dados na tabela e continua. O Q quadrado crítico com 1 grau de liberdade, coeficiente de confiança de 95%, é de 3,84. Portanto, Q quadrado crítico, 3,84. Q quadrado T de trabalho, 0,96. Q quadrado crítico é maior que 0,96. Essa é a resposta do que você precisava saber para assinalar. Assim, é correto afirmar quanto à incidência de rinotraqueite entre machos e fêmeas que tudo que eu preciso... Aí ele dá as alternativas lá, né? A gente vai ver que ele fala que tem diferença, é maior em macho, a incidência é maior em fêmea, a incidência é instável, não tem diferença de incidência entre macho e fêmea, não tem dado para responder a questão. Aí ele dá uma série de alternativas, eu já vou chegar lá. Mas agora, eu vou te mostrar de onde eu tiro os dados que eu preciso para responder essa questão. Tá tudo no enunciado, a gente vai parte por parte, tá bom? Mas um dos dados que eu quero te chamar a atenção agora é isso aqui, ó, grau de liberdade igual a 1. Esse 1 é 1 mesmo, tá? 1 grau de liberdade. Numa tabela 2x2, para a gente achar graus de liberdade no teste do Q quadrado, a gente multiplica quantos valores eu tenho na coluna menos 1 por quantos valores eu tenho na linha menos 1. Eu tenho 2 valores em colunas, porque os totais não entram nessa continha de grau de liberdade. Então, eu tenho 2 menos 1. Eu tenho 2 valores de linha. Então, eu também tenho 2 menos 1. Ou seja, 1 vezes 1, 1 grau de liberdade. É daí que vem o grau de liberdade, tá? Então, eu tenho 1 grau de liberdade, eu preciso disso. Eu preciso saber que eu tenho 1 grau de liberdade. Isso faz parte de estatística, a gente não vai entrar em detalhes. E eu preciso saber que o meu coeficiente de confiança é de 95%. Ou seja, depois que eu der a resposta, eu tenho uma confiança de 95% que essa resposta equivale realmente àquilo que está falando na minha resposta. Certo? Aí,
Agora, eu vou começar a tirar o que eu preciso desses enunciados, tanto aqui do que está antes da tabela, quanto o que está depois da tabela. Então, o primeiro ponto de importância para mim é saber que a hipótese nula diz que não há diferença entre os sexos na sensibilidade à doença. O que é a hipótese nula, Nayá? Um teste de Q quadrado, ele vai comparar duas hipóteses. Tipo assim, ó, pra gente esquecer isso aqui. Tipo assim, quem fuma não tem mais chance de ter câncer. Hipótese nula. Quem fuma não tem mais chance de ter câncer. Ou, o cigarro não provoca câncer. Isso é hipótese nula. Qual que é a hipótese contrária à nula? Qual é a segunda opção? Bom, se a minha primeira opção, que é cigarro não causa câncer, a segunda opção é cigarro causa câncer. Então, quando a gente fala de teste de Q quadrado, eu sempre vou ter uma hipótese nula, que é tal coisa não acontece, e eu vou ter a hipótese a seguir, que é o contrário da nula, tal coisa acontece. No enunciado, ele me fala que a hipótese nula é não há diferença entre os sexos na sensibilidade à doença. Ele está me falando que macho e fêmea pegam na mesma proporção, que não é mais fácil o macho se infectar ou a fêmea se infectar, que é tudo igual. Então, não há diferença entre sexos na sensibilidade à doença. Essa é a minha hipótese de nulidade, essa é a minha hipótese zero, minha hipótese nula, e a gente costuma chamar no teste Q quadrado de H0. Segura essa informação aí. Já já eu vou juntar tudo isso. Outro dado importante que ele me dá no enunciado é Q quadrado de trabalho é 0,96. Guarda essa informação também. Esse 0,96 foi achado usando os dados da tabela. Foi achado fazendo a conta que eu preciso fazer para o Q quadrado. Só que para o candidato que prestou a prova, esse candidato não precisou fazer a conta. Ele já deu o valor pronto. Por isso que eu te falo que você não precisava fazer conta. O valor já estava lá. Ele já te deu o resultado. O Q quadrado do trabalho, usando os gatos doentes, não doentes, machos e fêmeas, mesclando essas informações, aplicando a fórmula matemática do Q quadrado, o valor encontrado foi 0,96. Eu já vou te mostrar de onde veio esse 0,96, apesar de não precisar fazer a conta, porque o resultado já está aí, mas eu vou te mostrar de onde ele tirou esse resultado. Terceiro ponto importante que eu preciso tirar do meu enunciado. O Q quadrado crítico é 3,84. Esse Q quadrado crítico para 1 grau de liberdade, confiança de 0,95. De onde vem esse valor de Q quadrado, Nayá? Vem de uma tabela. É uma tabela que você acha na internet se você digitar aí, ó. Mas acaba de ver o vídeo primeiro, tá? Não para agora o vídeo não, pra você não perder a linha de raciocínio. A hora que acabar o vídeo, você coloca lá no Google tabela do Q quadrado. Ele vai te dar uma tabela semelhante a essa daqui. Essa tabela mescla graus de liberdade. Lembra que eu tenho 1 grau de liberdade, então o meu Q quadrado está nessa linha. E ele fala que a confiança é de 95%. 95% é 95 dividido por 100, que é igual a 0,95. Então, 95% é 0,95. É um número proporcional, né? É uma proporção. Eu vou achar aqui nessa linha, que ele chama de área na cauda superior, o complemento para que eu chegue no 1 ou no 100%. Então, se eu tenho 0,95 como confiança, 95% para confiança, quanto falta para chegar no 1 inteiro? Ou quanto falta para chegar no 100%? Bom, se eu tenho 95 para chegar no 100%, faltam 5%. 5% é 5 dividido por 100? 5 a cada 100, 5%, que é igual a 0,05. Então, o meu valor do Q quadrado está cruzando, está na posição da tabela, né? Onde eu cruzo 1 grau de liberdade com 0,05. Onde que eu tenho 1 grau de liberdade? Na primeira linha, 0,05 aqui, ó. É daqui que ele tirou 3,84. Então, esse número não é inventado. Existe uma tabela que nós consultamos para achar o valor
que é o meu valor de comparação do Q quadrado. Qualquer vez, qualquer trabalho, qualquer pesquisa que eu faço e aplico o teste de Q quadrado, que tem 1 grau de liberdade, e que eu vou avaliar com 95% de confiança, eu vou ter o valor de Q quadrado crítico de 3,84, não importa qual é a pesquisa. Quanto mais exigente eu sou na minha confiança, né? Às vezes a gente trabalha com 99% de confiança. Então, eu tenho que cruzar 1 grau de liberdade com um valor de 0,01. Eu teria um Q quadrado de 6,66. Ficou mais rigoroso para eu aceitar ou rejeitar lá H0. Certo? Então, pensa comigo o seguinte. Nesse tipo de teste aqui, de questão, que pode ser realmente uma pesquisa científica, podem ser dados de uma pesquisa científica, mas nesses resultados que ele colocou para gente no enunciado dessa questão, tudo que eu precisava ele já me colocou. Ele já me deu que o Q quadrado de trabalho era 0,96 e ele já me deu que o Q quadrado crítico era 3,84 que ele tirou daqui. Eu já te mostro de onde ele tirou 0,96, só para não perder o raciocínio. Agora, eu preciso saber interpretar um teste de Q quadrado. Esse era o segredo da questão. Ele te deu o resultado pronto. Ele quer saber se você sabe interpretar um teste de Q quadrado. Como que eu interpreto um teste de Q quadrado? Vamos juntar tudo isso que eu falei até agora. Num teste de Q quadrado, eu sempre vou ter duas hipóteses. H0, hipótese nula. Qual que era a hipótese nula? Ele coloca lá para mim no enunciado. Não há diferença entre os sexos na sensibilidade à doença. Então, eu preciso disso. Essa é a minha H0. Qual é a minha H1? É a hipótese contrária a H0. Então, H1, há diferença. Se H0 fala que não há, H1 fala que existe diferença entre os sexos na sensibilidade à doença. Usando os dados do meu projeto, do meu trabalho, da minha pesquisa, ele encontrou um Q quadrado de trabalho de 0,96 e para essa pesquisa que tem 1 grau de liberdade com confiança de 95%, o Q quadrado crítico era 3,84. Tudo isso ele me deu. Eu precisava saber isso daqui, ó. Isso eu precisava saber, isso não está no enunciado. É a interpretação do Q quadrado. Como que eu interpreto o Q quadrado? Quando o meu Q quadrado de trabalho, 0,96, é maior que o Q quadrado crítico, 3,84, eu aceito H1 e rejeito H0. E o contrário. Quando o Q quadrado de trabalho, 0,96, é menor do que o Q quadrado crítico, 3,84, eu aceito H0 e rejeito H, aqui tá errado, e rejeito H1. E rejeito H1. Eu só precisava saber disso. O que que eu tenho de Q quadrado de trabalho? 0,96. O que eu tenho de Q quadrado crítico? 3,84. 0,96 é menor do que 3,84. Quando o Q quadrado crítico é maior, quando o Q quadrado crítico é maior que o de trabalho. Quando o Q quadrado de trabalho é menor do que o crítico, eu vou aceitar H0. O que é H0? Não há diferença entre os sexos na sensibilidade à doença. Macho e fêmea têm a mesma sensibilidade. Esse é a resposta do meu exercício. Então, agora eu vou te mostrar quais eram as alternativas, porque eu não tinha te mostrado ainda para não ficar um slide muito escrito, né? Então, logo depois aqui do finalzinho do enunciado, ele coloca a tabela. Na verdade, ele até coloca a tabela para depois escrever isso daqui, e aí vem as questões. Então, ele fala assim, ó, que é correto afirmar quanto à incidência da rinotraqueite entre machos e fêmeas, ele até tá com o portuguesinho errado aqui, né? Ele esqueceu de colocar quanto à incidência da rinotraqueite, faltou o da. Se você pegar o caderno de provas, você vai ver que não fui eu que errei aqui, que foi assim que estava no enunciado, mas enfim, também não muda nada. Então, em relação à incidência da rinotraqueite, o que é correto afirmar?
Lembra que nós aceitamos H0. Não existe diferença de sensibilidade entre macho e fêmea. Ou seja, a doença incide de forma igual em ambos os sexos. Pronto, respondi a questão. Não fiz uma conta. 0 de conta. 0. Não precisava nem fazer conta de 1 mais 1. 0 de conta. Incide de forma instável? Não. Não tem diferença. Incidência maior em fêmeas? Não. Não tem diferença. Incidência maior em machos? Não, não tem diferença. Os dados são insuficientes para mensurar? São mais do que suficientes. São mais do que suficientes. Ele nem precisava ter colocado essa tabela aqui. Nem precisava ter colocado a tabela. Ai, Nayá, mas eu sou teimosa, eu quero calcular o Q quadrado de trabalho. Qual que é a fórmula do Q quadrado de trabalho? Então, nós vamos fazer junto. Se você é teimoso ou teimosa como eu, você quer fazer lá para mostrar que tá tudo certo, de repente está errado, você entra com recurso, se você errou a questão. O que a gente vê, então? Como que eu acho que quadrado de trabalho, esse aqui é o que quadrado de trabalho, tá? O que quadrado crítico eu pego na tabela, eu não faço conta. Mas o que quadrado de trabalho, como que eu acho? Como que eu chego naquele valor? Lembra que o que quadrado de trabalho era 0,96, né? Como que ele chegou nesse valor aqui de 0,96? Ele chegou assim, ó. A fórmula do que quadrado é essa daqui, gigantesca. Gigantesca, mas simplesinha de entender. Nas tabelas 2x2, é comum a gente chamar essa primeira parcela de A, essa segunda de B, então isso aqui é A mais B. Essa terceira de C, aqui de D, consequentemente aqui é C mais D, aqui é A mais C, aqui é B mais D e aqui é N todo mundo, tá? É comum nas tabelas estatísticas a gente colocar valores dessa forma. Então, é só eu aplicar, ó, eu vou multiplicar em cruz, tá vendo? Subtrair do resultado do produto, né, da multiplicação da outra cruz. O resultado eu elevo ao quadrado, multiplico por N. Vamos fazer aqui, ó. Ficaria assim, vamos trazer um tracinho, ficaria assim, 15 vezes 24. O resultado desse produto eu vou subtrair, ou do resultado desse produto eu vou subtrair o resultado do segundo produto aqui, ó, B vezes C, 6 vezes 35, ou 35 vezes 6, para fazer na ordem que aparece ali, mas produto tanto faz. Esse resultado eu elevo ao quadrado, e esse resultado eu multiplico por N, que é 80. E aqui embaixo, A mais B, 50. Aí eu faço a multiplicação dos totais, ó. 50 vezes C mais D, 30, vezes A mais C, 21, vezes B mais D, 59. Se você fizer a conta aí, primeiro você tem que fazer o 35 vezes 6, fazer o 15 vezes 24, tirar esse resultado desse resultado, o que der aqui elevar ao quadrado, o resultado multiplicar por 80 e o resultado dividir pelo resultado aqui dessa parcela. Se você fizer, você vai ver que a conta dá 0,9685. Eu sei porque eu já fiz, tá? Não é porque eu fiz de cabeça, não. Eu já fiz e já decorei. Por que eu decorei? E dá mais um monte de coisa que eu não sei. Porque, na verdade, quem elaborou a questão não aproximou da forma matemática convencional. Qual que é a aproximação matemática convencional? Ele não quer deixar duas casas depois da vírgula? Então, a segunda casa precisa ser arredondada de acordo com o valor da terceira casa. E quando a gente tem 8, a gente arredonda a casa anterior para cima. Então, na verdade, esse Q quadrado de trabalho mais certinho é que ele viesse como 0,97 no enunciado da questão. Mas 0,96 ou 0,97 não mudaria a resposta, continuaria sendo incide de forma igual em ambos os sexos. E aí, me conta, o que você achou? Agora ficou fácil? Então, todas as vezes que você tiver uma análise de Q quadrado para fazer, você precisa do valor do Q quadrado crítico, do Q quadrado de trabalho e compara os dois.
Se o seu Q quadrado de trabalho for menor que o Q quadrado crítico, você aceita H0. Aí você vê lá o que está escrito em H0. É sempre a hipótese de nulidade, né? H0. E aí você vai conseguir achar a resposta. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de clicar aqui no like se você gostou e mandar esse vídeo para aquele seu amigo que precisa aprender teste do Q quadrado. Bye, bye, até o próximo vídeo.